suas condições de conservação, estabilidade e segurança. O que vocês vão ter que analisar, o que vocês vão ter que examinar, para que, no laudo de vocês atestem as condições de conservação, estabilidade e segurança, é de competência de cada um aqui presente que realizar o laudo. Essa é a responsabilidade de vocês. E quando vocês assinarem esse laudo, vocês vão ter essa responsabilidade durante 5 anos. Então, assim, saindo agora do papel de profissional da prefeitura, né, falando como cidadão qualquer, eu fico pensando assim, a gente sempre quer se cercar de todas as possibilidades, né, de propor menos erros, de deixar a margem a serrar menos, ao bem prevalecer, essas coisas todas. Mas tem situações que a gente percebe que não tem como. Não tem como a gente prever tudo o que vai acontecer, não tem escopo mínimo que garanta que aquele profissional que está passando por aquele escopo mínimo esteja dando uma informação correta. Você entende? Assim, mal profissional, bom profissional, existe, bom existir em todas as profissões. Você, quando faz um projeto de uma casa, ninguém chega para você e fala assim, mas qual foi o escopo mínimo que foi definido para você fazer essa casa? Você fez o projeto da casa, né? Isso você aprendeu na faculdade. Você, quando vai a um médico, você não chega para ele e fala assim, mas por que você não pediu o exame tal? Ele pediu o que achava. A gente vai ter que lidar com isso com mais frequência. É normal essa discussão toda, né? Uma das palestras que eu fui, a pessoa perguntou assim, mas você já pode exigir isso, aquilo outro? E alguém falou assim, mas você prefere um médico que exige mais exames ou que exige menos? Aí ele falou, não, eu gosto daquele que exige mais. Mas, bom, pode ser que esse aí não tem experiência suficiente para decidir sobre não exigir menos, né? Isso não tem a ver diretamente. Com a qualidade do que está sendo apresentado ali. Mas eu acho que isso, para nós, arquitetos mineiros, isso é um trabalho novo. A gente vai ter que caminhar mesmo, construindo, fazer esse trabalho. Vamos ter essas dúvidas, vamos ter essas questões, a gente vai no futuro melhorando, e vai fazendo. Isso não tem a forma certa. Quando a gente fez esse cadastro, no início, fazer esse cadastro, a gente ficava assim, poxa, vamos fazer aqui uma segurança, né? Como é que a gente sabe que está comunicando o responsável pelo imóvel? Né? Ele falou, bom, então a gente vai fazer isso, coloca isso, virou uma tractana tão grande, e no final, eu acho que se alguém conseguisse terminar o preenchimento daquela segurança toda, o prédio tinha caído, já tinha passado 50 anos e o cara conseguiu seguir, fazer o negócio. A gente chegou à conclusão que não tinha como a gente cercar de todas essas coisas do mundo. Mas se não tem, como é que a gente vai fazer? Vamos fazer uma coisa mais simples, que o povo vai comunicar. Vai perguntar ao profissional se aquilo mesmo que ele fez, ele vai confirmar ou não, a gente devolve isso para o cara, acabou. Foi a coisa mais simples. É começar, não adianta a gente começar querendo acertar tudo, complicar coisas. Não tem que começar. Olha só, eu queria voltar a uma questão que o Bandeira colocou, até que eu vou complementar alguma coisa que seja falou sobre a questão de norma. A norma de índice das obras, ela está em estudo na PNT. A PNT está com os estudos, só que nós estamos muito no começo desse estudo, ainda vai dar muito tempo, ainda vai dar tempo de pegar esse braço com a outra figura. Então, a norma de inspeção predial está em evolução muito muito
devolve para ele, no e-mail dele, a seguinte informação: olha, nós recebemos o seu cadastro. Só que agora o seu cadastro vai ficar aguardando a confirmação do responsável. Bom, então enviou para o responsável a seguinte informação: olha, o seu cadastro foi aceito aqui, mas vai ficar esperando a confirmação do responsável. Lá no e-mail do responsável vai chegar lá um e-mailzinho para ele assim: olha, fulano de tal, responsável pelo imóvel tal, disse que você fez a vistoria, que você atestou que o imóvel dele está adequado. Né? E aí vai aparecer na íntegra o teor do comunicado. E embaixo vão ter duas possibilidades: confirmo ou não confirmo aquela informação. Quando você confirma a informação, isso vai lá para o sistema, e lá no sistema está dado o aviso para o responsável: olha, foi confirmado e aqui está o seu comunicado atestando que a sua edificação está adequada. Aí ele recebe aquele comunicado que ele imprime e guarda lá no arquivo dele, tá? Ou guarda no arquivo, qualquer for. Mesma coisa quando indica a necessidade de obra. Vai para o responsável que fez a vistoria a informação: olha, o responsável do imóvel disse que você fez a vistoria e que você atestou a necessidade de obra pelo prazo de 200 dias, 180 dias. Você confirma essa informação? Não. Se ele não confirmar, volta lá para o sistema, manda um e-mail de novo para o responsável e fala assim: olha, o responsável que você indicou não confirmou as informações que você prestou. O seu cadastro está em aberto aqui. Só que a gente não invalida essa informação, ela fica guardada lá, mas ela não é válida para cadastro. Ela não vai ter nenhuma, não gera nada. A penalidade é a mesma que ele vai entrar, é a mesma que para quem não comunicou. Na verdade, o cadastro dele está em aberto. A gente não está penalizando mentira, né? Dá uma multa porque você mediou isso. Na verdade, é só fique aberto. Até porque ele pode ter acontecido com outra coisa, eu acho, não sabe exatamente. Mas o que acontece é que o cadastro dele fica aberto. Assim como se ele não tivesse enviado um comunicado. Então, tanto naquele prazo legal de penalidade, ele vai ser penalizado como qualquer outra pessoa que não enviou o comunicado. Fazer uma pergunta. Ele diz que nem todas as obras de reforma sejam comunicadas ao síndico ou ao administrador.
milhares de imóveis estão perdidões, eles não sabem o que é isso, o que vai ser feito, o que pode fazer, e que compõe esse passo. Então, estão perguntando, você não vai fazer a doutora estrutural, você não vai fazer análise estrutural, eu vou indicar, peraí, você vai me cobrar isso para dizer que tem um problema que eu já sei que tem? Então, é isso que eu estou dizendo. Tá? Eu acho que tem que ser. Aí eu peço ajuda digital, eu autoridade, essa ajuda que nós estamos tentando, porque tem que ser comunicado isso. Para as associações, a base, todo mundo, e os convites, isso tem que ser colocado. Tá? Porque o que acontece? Está gerando problemas, muita maldade, né? Então, do nosso meio, né? E é cíclico, isso está indo, a pessoa que tinha um bom atendimento, daqui a pouco pintura, daqui a pouco. Está parado, você não vai adiante. Eu não sei como é que isso vai se traduzir no final, né? Como é que vai ser a solução final para isso. Mas eu digo para você o seguinte, o responsável pelo imóvel vai te cobrar uma declaração que possibilite comentar sobre essas duas questões aqui. É isso que eu cobraria de uma pessoa que eu contratasse. Se a pessoa chegasse para mim e falou assim, eu não sei determinar, eu falei assim, então me desculpa, mas eu vou contratar outra pessoa. É isso que eu faria, assim, secamente falando, né? É óbvio que não é a resposta que eu ouvi. Eu volto a repetir a frase que eu disse para você, desculpa. Não existe um profissional com todos Talvez não, talvez seja necessário mais de um. Talvez seja. Sabe? Aí o profissional vai ter que falar isso para o cliente. Olha, para fazer o exame do seu prédio todo, eu vou ter que passar por coisas aqui, talvez eu não consiga. Vou chamar um profissional tal, vou chamar um profissional tal, e você vai pagar esse trabalho, todo mundo, eu sou responsável por isso. Voltou ao ciclo da minha pergunta. Como funciona isso, a gente não sabe ainda. Voltou ao ciclo da minha pergunta. Esse primeiro passo, que é esse laudo que vai ser entregue, que vai ser comunicado, eu tenho que dar a solução dos problemas? Então, você não cabe indicar o problema. E o prazo para ser consultado para a lista. Não. Prazo para execução de obra, isso aqui, ó. Isso aqui. Aí não tem como. Mas é isso aqui. Isso vai 5 anos que você vai contar isso dentro do plano da função. Não sei se é exatamente 5 anos. É o seguinte, olha só. Não, peraí. Está havendo uma confusão com relação à situação que você está expondo, que é o fato. Vou dar um exemplo aqui. Existem duas luas, a lua do fato e a lua da lei. A luz do fato vai ter sempre a sombra da lei, tá certo? O fato que você está tirando, eu vou ser assim bem simplório. Vou falar de uma coisa comum em todas as edificações, uma infiltração. Talvez nesse prédio aqui exista uma infiltração, é porque a gente não andou bem para aqui, mas vai existir. Existe risco, uma infiltração oferece risco? O professor falou ali de problema elétrico. Existe Ai, preciso parar o vídeo. risco de uma descarga, sim, porque o corpo humano, mais de 90% dele é de quê? De água. Quando você encosta a mão em alguma coisa e você está polarizado ali, você polariza e você morre eletrocutado. A ponto de, em filmes aí americanos, a gente vê o camarada morrer dentro de uma banheira porque atendeu um telefone. Quando ele atende o telefone, basta você fazer um teste, bota na rinta um fiozinho só do telefone que você vai sentir onde é que ele vai bater no teu coração. Dói muito, pior que meter a mão numa tomada elétrica, né? Então uma infiltração tem risco? Tem. Uma edificação tem risco? Tem. O risco faz parte da vida, né? Nós técnicos todos sabemos disso. O risco está presente todo dia. Tanto que o prédio que desabou, ele não tinha nenhum risco, não oferecia nada, e simplesmente alguém cortou uma coluna, que é o desse lado ali, e o prédio desabou. Então, foi isso. Agora, você vai fazer o quê? Uma inspeção predial. A inspeção predial, ela é regida pela vistoria. A vistoria é o quê? É o que a minha vista está olhando aqui. Eu, nesse momento, estou vendo que esse prédio não tem nenhum indício aqui estrutural de instabilidade. Agora, uma infiltração tem um indício ali, tem um vazamento, ele obedece o quê? A gravidade, está vazando de cima para baixo, a água está descendo. Agora, quem é esse cano que está vazando? Bom, meu laudo, eu vou indicar aqui que tem uma infiltração e tal, que isso vai ter que ser corrigido. Agora, aí você vai para um outro nível de solução que seria, não vou dizer nem que seria uma perícia, né? Mas a perícia é você indicar a causa de uma certa situação. Você vai buscar a causa, ou o causador, que é o que mais é visto aí nas perícias judiciais. Então seria uma coisa assemelhada. Esse serviço já seria um serviço de execução e, olha, tem
encontrei que o tubo do prédio está, tem dano, ele já está corroído, está vazando, está começando a oferecer, então a correção será feita no... Agora, onde é que está o profissional no meio disso? Que é importante a gente salientar o profissional, aí vai chegar e dizer, olha só, esse tubo do prédio está ruim, mas o tubo do seu apartamento necessita também ser trocado, porque aí você está entrando numa área particular, entendeu? Então o que acontece? Esse envolvimento profissional de, vamos dizer, condômino e condomínio vai existir e é muito difícil da prefeitura entrar nisso. É por isso que o Silvio, aliás, a ideia, eu acho que partiu até dele, que ele é mais inteligente do que eu, que colocou o seguinte, que esse negócio do comunicado do profissional é uma proteção para o profissional, é uma proteção para o síndico e é uma proteção também para o mercado. Inclusive o CAL vai receber essas comunicações, vai dar um partícipe nessa fiscalização, né? E vai olhar isso também. Existe o canetinha? Existe o risco de existir o canetinha. Se a gente pegar, ele vai se dar mal. E o CAL e o CREA vão receber comunicados, sim, recebem, quando existe um mau profissional, a gente comunica, porque eu nunca comuniquei o CAL, porque nunca houve essa situação, mas o CREA eu já comuniquei, por 2 vezes. Infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui aos colegas, que infelizmente tive essa situação com 2 engenheiros, entendeu? Eu nunca tive com arquiteto. Felizmente, vocês estão de parabéns.